Olá, gente. Sou a Tamara, sou professora de educação infantil já há bastante tempo. E diante ao quadro todo que estamos passando na educação, resolvi então expor um pouquinho do meu pensamento sobre tudo isso que está acontecendo e sobre o meu conhecimento também. Eu vou falar sobre 3 pontos, né? Rotina na educação infantil, rotina na aprendizagem, né? Segundo ponto, é a transição da educação infantil para o ensino fundamental. E o terceiro ponto, o que o pai e uma mãe ou a família pode fazer neste momento para contribuir, não para virar professor, mas sim para ser um facilitador, eu diria. Então, o primeiro ponto é a rotina. A rotina na educação infantil e para todo estudante, ela é o alicerce de tudo. A rotina, ela dá a capacidade para uma criança se alicerçar, ter certeza dos acontecimentos. Ela dá certeza para aquela criança do que vai acontecer depois. Já dizia Oliveira, né, um escritor que colocou em um dos seus livros que a rotina para a criança é igual a paredes de uma casa, ou seja, é quem dá estrutura. Então, se neste momento essa criança não tem rotina dentro de casa, é um dos motivos que ela pode não aprender. Há pouco tempo atrás, começamos o ano letivo, tivemos um mês de aula e ninguém esperava, aulas suspensas. E agora, como vai ser? Ah, não, vai ser só por 10 dias, mandamos poucas atividades para casa, de repente um mês, de repente mais de um mês. E aí tivemos que, em pouco tempo, nos reinventar como escola, como professor, tudo muito novo, né? Uma angústia para ambos os lados, tanto os professores quanto a escola, quanto pais, né? Ninguém sabia ao certo como vai ser, o que fazer. Bom, e aí, contudo, a gente acaba recebendo e-mails de pais que não estão aflitos também por não saber como vai ser a aprendizagem daquela criança, porque ela não quer fazer atividade, porque eles também estão no trabalho remoto. Gente, eu entendo tudo isso, tá? E vejo que realmente é verdade, não é fácil. Mas penso também, tá, que a escola, ela é a segunda sociedade de uma criança, né? Então, a primeira sociedade de uma criança é a família, aquele círculo social que ela frequenta junto com seus pais, né? E que a partir deste momento que ela é inserida nessa primeira sociedade, ela compõe regras desta sociedade, da primeira sociedade que ela está compondo. Quando ela entra numa escola, ela se depara com algumas diferenças, porque em casa é de um jeito, na escola é de outro, e ela começa a entender, então, que não existem regras erradas, mas existem regras que são diferentes, porque são situações diferentes. A escola a gente tem uma turma, em casa ela muitas vezes é sozinha, ou tem mais um irmão, uma irmã, né? Mas enfim, e tem um pai, uma mãe, ou tem uma mãe, ou tem um pai, e tem aquela família para ela, que se dispõe para ela. E na escola não. Na escola tem uma professora que chega num quadro, que coloca uma rotina e que diz que vai ser daquela forma. E ela sabe que ela vai ter que fazer, porque vai ser assim. E aí eu pergunto para vocês. Um mês de aula, essa criança se afeiçoou à professora aos poucos, não conseguiu uma adaptação, né, com essa professora de um vínculo afetivo maior, né, porque não teve esse contato possível desta maneira. E aí a gente para e pensa. Num belo dia disseram para ela que hoje a gente vai para casa e vamos ficar uns dias em casa. Os dias foram passando, aumentando. E aí disseram para ela, tu vai ter que fazer atividades. Mas a professora não é minha mãe. Então se viu a necessidade de tentar fazer uma videoaula um pouco mais explicativa,
que fosse atrás um pouco mais dessa criança olhar para essa professora, não esquecer daquele vínculo, do jeito que a professora fala, que algumas vezes nos vídeos está errado, a maneira que se coloca ali erra palavras e brinca e faz, né, brincadeira com uma música e erra a música e volta na música mesmo, porque é assim que acontece no nosso dia a dia. Né? Às vezes a gente vai cantar uma música com eles, a gente não sabe o final, eles que nos ajudam, né? Então isso faz parte do dia a dia. E isso é importante, às vezes, tá até no vídeo. Para que eles, a professora errou a música de novo, ela já errou lá na aula, né? Para que eles façam também esses links, assim, né? Com que eles já passaram. E então, aquela mãe, aquele pai que estão em home office, né, trabalhando em casa, se deparam com um monte de atividade, com uma rotina de escola. E começa a ficar todo mundo, e agora? Ele não quer fazer atividade, ela não quer fazer atividade, não consigo fazer essa rotina, prof, eu vou ficar atrasada, ela não vai conseguir, ela vai ter muitas lacunas. Gente, assim, como eu já falei, para esta criança é muito importante que ela tenha rotina. Para essa e para todas, né? Mas vocês não conseguem fazer a tarde toda? Ok. Separa lá 1, 2 horas do teu dia e diz assim, esse momento é o momento da escola por dia, de segunda a sexta. Né? E de segunda a sexta, neste momento, vão fazer combinações com essa criança. Nossa rotina de escola vai ser, por exemplo, das 4 às 5. Tá? Então, nós vamos sentar, vamos ler, vamos ver o vídeo da prof e vamos fazer. Tá? E aí vão criando esse vínculo. Ah, não, mas agora eu tô cansado. Se tu vê que realmente está cansado, faz uma combinação com essa criança, tá? Olha, tu vai poder parar 5 minutos. E assim que tu parar, tu fica esses 5 minutos. Quando der 5 minutos, mostra o relógio lá, diz o tempo direitinho. Quando pegar aqui no relógio, voltou. E não tem negociação, gente. Não tem negociação nesses momentos. É assim e ponto. É aquela velha história, né? Não, sim. Não, gente. Não é não até o final. Tá? Não pode ficar virando de não para sim, porque senão essa criança vai jogar. Ela vai começar a chorar, ela vai fazer joguinhos de dizer, ai não, mas eu tô cansada, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui. Não, gente, não. É a rotina de escola durante assim uma hora. E tu não vai ficar brigando. Tu vai dizer, ó, combinamos assim. E vai ficar repetindo. Não, nós vamos fazer, nós combinamos. E aí é importante que tu mostre pra ela que quando tu combina alguma coisa com ela, tu faz. Né? Então vamos fazer as combinações. Isso é importante. Então, gente, esse ponto da rotina é muito importante. É importante para que a criança aprenda. Neurologicamente é explicado que a criança ela precisa ter o alicerce de situação, a noção espacial do que vai acontecer, do antes, do agora e do depois. É assim que o cérebro aprende, é assim que ele cresce. É assim que ele entende. Muitas dificuldades de aprendizagem vêm porque a falta da rotina, né? Então, vamos estabelecer essa rotina para que a criança entenda que aquele momento é do estudo, é de fazer. Eu separei aqui uma passagem da BNCC que eu gostaria de ler para vocês, que ela diz assim, ó. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, diz que na educação infantil tem o objetivo de ampliar o universo de experiências, conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens, atuando de maneira complementar à educação familiar. Em outra passagem, diz assim, para potencializar as aprendizagens e desenvolvimento da criança, a prática do diálogo e o compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de educação infantil e a família é necessário. Então, gente, esse ensino remoto veio nos mostrar que se nós não nos dermos as mãos, nós não conseguiremos que essas crianças evoluam. Não importa se ficou lacunas, o que importa é se houve crescimento. Se aquela criança, ao ficar em casa, tá fazendo as atividades, tá? O que acontece?
ela não evoluiu, aí a gente tem que começar a se preocupar. Mas se essa criança evoluiu, porque essa criança vai ser comparada a ela com ela própria, certo? Então, quando voltarmos, vai ser feita essa avaliação. Ah, tá, o aluninho A, ele evoluiu nisso, nisso, nisso e nisso. Aí tu diz assim, tá, mas e se ele não evoluiu? Aí a gente vai ter que trabalhar as questões com a família junto. Porque independente de estarmos trabalhando remotamente e de ter uma pandemia, a família sempre vai ter que caminhar comigo. Eu e a família temos que falar a mesma língua. Tá? A instituição, a professora e a família tem que dar as mãos e andarmos lado a lado. Eu sei, gente, que tá acontecendo muita coisa, tem o problema da economia, tem outros problemas que cada um sabe dos seus, tá? E que muitas vezes acontecem coisas que as pessoas ficam descontentes, pode ser com a instituição, pode ser com a professora, enfim. Mas não passem isso para as crianças. As crianças, elas precisam ter noção que tá tudo consolidado, que tá tudo fortificado, que tá todo mundo caminhando junto. Porque ao passo que um pai e uma mãe não acreditam num professor ou não acreditam numa instituição, como é que essa criança vai aprender tendo o respaldo daquela professora e da instituição que ela está inserida? Ela não vai ter, ela vai ter dificuldade de aprendizagem, porque ela não vai ter segurança. E a criança precisa de alicerce, segurança e rotina para ir avante. Bom, outro ponto que é muito importante a gente falar, tá? Essas lacunas, né, que possivelmente possa ter ou não, né? Vai depender da criança, vai depender do universo que esse pai, como facilitador, também ajudou, né? E fez a rotina corretamente, né? Então ele vai ser analisado após a pandemia, né? As possíveis lacunas individualmente. E se elas houver, elas vão ser trabalhadas, mas pensem o seguinte, gente, uma criança que está na última etapa da educação infantil, ela não tem que ter obrigatoriedade de leitura, ela não tem que sair lendo no nível 4, tá? Ela tem sim, tá? Que saber recortar, que saber desenhar, que saber se organizar numa folha, que tem alguns que ainda não sabem, tá? Porque só assim ela vai conseguir se organizar num caderno e depois provavelmente numa linha. Porque nós começamos a se organizar assim, né? Quanto menor a criança, maior o papel. A criança vai crescendo e esse papel vai podendo diminuir, até chegar numa linha pequenininha e fininha. Por quê? Porque assim ela vai conseguir dar conta. Assim ela vai conseguir o crescimento para chegar no primeiro ano. Bom, então, essa transição de nível 4 para primeiro ano, é importante, né, a gente perceber que a gente não pode passar a nossa angústia para a criança. Como é que vai ser o primeiro ano? A gente tem que trabalhar as questões de autonomia, a gente tem que trabalhar as questões de responsabilidade dessas crianças, porque só assim eles vão conseguir crescer e ter essa responsabilidade quando chegar lá no primeiro ano, certo? Vem aquela pergunta assim, prof, mas por que aumentaram as atividades do ano passado para cá? Sim, gente, nós temos que ir aumentando as atividades para que quando chegue lá no primeiro ano, eles não saiam do mundo onde eles só brincavam para um que só tem atividade, teoricamente, não que só tenha, mas a diferença acaba sendo tão grande que acaba sendo vista assim. Então, a gente vai, aos poucos, sempre aumentando progressivamente essa quantidade de atividade, quantidade de tempo sentado, atividades mais longas, uma atividade mais longa, não 10 atividades curtinhas, mas uma atividade que tenha que ter mais tempo, mais concentração, mais foco. E aos poucos a gente vai fazendo isso para conseguir fazer essa transição bem feita, né? Eu acho que em termos de hoje nós termos pais facilitadores educacionais, onde a professora tenta fazer um vídeo explicativo ou tenta de alguma outra forma trazer essa atividade para a criança,
e também está tentando achar a melhor forma, esses facilitadores, que hoje é o pai e a mãe, eles têm que tentar mostrar para esta criança que a professora está ali fazendo um trabalho que não é férias e que mesmo de longe a prof está se preocupando com aquele aluno, está tendo um olhar com aquele aluno. Isso é muito importante. Bom, então, deixo aqui 3 pontos relevantes e importantes para o crescimento das nossas crianças, né? Primeiro ponto, rotina. Se não tem até hoje, faça. E mesmo voltando às aulas, gente, não tirem a rotina desta criança, mesmo ela tendo rotina na escola. A criança que ela tem rotina, a ansiedade diminui, porque ela sabe o que vai acontecer com ela, e converse antes com seus filhos. Ó, a gente vai sentar 1 hora agora e a gente vai fazer assim, 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 assim. Ele, não, mas agora eu vou levantar. Não, só um pouquinho. Nós combinamos que ia ser assim, 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 assim. Não, mas eu vou levantar. Não, nós combinamos. E assim a gente vai conseguir ganhar eles e estabelecer também que eles tenham meta e foco na vida deles. Porque são crianças pequenas, mas que eles têm que aprender a ter foco no que eles querem também, tá? Outro ponto é, pais, caminhem junto com a gente. Se não tem alguma coisa que não tá legal, procura para conversar, manda e-mail. É muito importante que principalmente neste momento, em todos, mas nesse ainda mais, nós nos demos a mão e caminhamos avante, caminhamos percebendo que essas crianças necessitam disso. Se não está sendo fácil para nós, né, ficarmos em casa, o que dirá essa criança pequena, né, que está tendo que ficar dentro de casa? Então ele precisa ver que está consolidado entre escola, professor e os pais. E terceiro ponto, que eu acho que é uma coisa que angustia muito vocês, é essa passagem de nível 4 para o primeiro ano. Gente, com calma, a gente vai chegar lá, a gente vai respirar fundo e a gente vai conseguir o melhor resultado, tá? Então, quando a gente voltar, a gente vai sim rever, né, o histórico de cada um, o que cada um precisa rever, né? E se é que tem que rever alguma coisa, tá? E vamos trabalhar da melhor forma que conseguirmos as lacunas. Bom, eu estou à disposição de todos. Volto a dizer, rotina. Rotina são as paredes de uma casa. Lembram disso, que vocês não vão mais esquecer, tá? Estamos aqui para qualquer coisa. Um grande beijo no coração de todos e que a gente consiga passar esse período que não está sendo fácil, tá? E consiga obter cada vez mais conquistas. E conquistas na vida, né? Conquistas com essas crianças que tanto nos alegram, né? Que nos mostram uma maneira de viver muitas vezes bem melhor do que a gente esperava. Ó, beijo, obrigado e até uma próxima.